O que é que todas as doenças têm em comum? Elas batem de frente com um dos mais avançados sistemas biológicos existentes, o seu sistema imunológico. Hoje vamos saber mais sobre a extraordinária história de como o organismo se defende das doenças, com esse ótimo livro, Imune, por Matt Richtel. Vamos lá! Queridos bibliófilos e queridas bibliófilas, bem-vindos ao seu canal de livros e escrita Ler é Verbo. Antes de mais nada, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Os links para os conteúdos falados aqui você encontra na descrição do vídeo ou então no site lereverbo.com. Depois dá uma passada lá que tem muito material bacana. Então vamos ao que interessa. Matt Richtel é jornalista do The New York Times e foi agraciado com o Prêmio Pulitzer de Jornalismo em 2010 por uma série de artigos sobre direção distraída. Para quem não sabe, o Prêmio Pulitzer é também entregue a reportagens de jornal e muitas outras coisas, não apenas livros. Eu tenho um vídeo que falo exatamente sobre os principais ganhadores do prêmio e você pode encontrar o link aqui na descrição. Agora, por que essa informação é importante? Porque o livro Imune parece mesmo uma grande reportagem de jornal. O autor faz algo muito interessante. Ele segue a vida de 4 sujeitos. Jason, que tem um câncer muito agressivo, Bob, que possui um sistema imunológico incrível e não adoece com a AIDS, por exemplo, Linda e Meredith, que possuem uma doença muito complicada, a autoimunidade. Na segunda parte do livro, ele mistura uma série de entrevistas com explicações técnicas sobre o sistema imunológico. Veja, Matt é um tradutor. Ele traduz a ciência da imunologia pra gente, porque é algo realmente muito complicado, mas também é muito espetacular e muito novo. Apesar dos cientistas saberem sobre o sistema imunológico há muitos anos, foi recentemente, da década de 70 para cá, que as coisas deslancharam, muito porque o sistema imunológico trabalha em escala molecular e não havia recursos técnicos suficientemente avançados para poder estudá-lo. Mas beleza, qual que é o objetivo do livro, então, Imune? Eu acho que ele quer mostrar a façanha, a vida, a complexidade desse sistema que vive quase independentemente dentro de nós. O autor chama o corpo humano, por exemplo, de festival da vida. Então, nosso sistema imunológico não é uma barreira às doenças, até porque nesse festival todos podem entrar. E entram geralmente pelo nariz e pela boca, mas podem entrar também por outros orifícios qualquer, como um corte na pele, por exemplo. E o que é que entra? Entra tudo, entra vírus, entra bactéria, entra o que você imaginar. E o nosso sistema tem que identificar os participantes dessa festa e manter a ordem. Agora, imagina, meu irmão, você come uma banana. Por que seu corpo não ataca a banana? E se a banana estiver podre ou contaminada, como é que ele vai identificar o que fica e o que sai do seu sistema? Parece que há uma inteligência nisso, né? E há mesmo, uma inteligência biológica. Deixa eu ler um trecho aqui para vocês para entender um pouco da dimensão do sistema imunológico e também para vocês sentirem um gostinho de como que o autor escreve. Abre aspas. Uma vez dentro, o patógeno se mistura às células, reproduz-se, forma uma colônia. Toma conta de um pedaço da festa e se espalha. Nessa etapa, uma ou mais dentre as numerosas células da primeira linha de defesa do sistema imunológico suspeitam do perigo. Neutrófilos, células exterminadoras naturais e células dendríticas compõem uma espécie de brigada de incêndio. O que acontece em seguida é inchaço, dor, febre. Inflamação é isso. No Festival da Vida, teve início uma briga de bar. Ainda não é uma guerra completa e o sistema imunológico pretende mantê-la assim. Cara, aí depois ele vai descrever a função de cada célula. Por exemplo, esses neutrófilos que são bizarros. Eles possuem tipo um checklist para saber o que entra uma ameaça ou não. Tipo assim, eles olham para uma célula e falam, possui cauda ondulada? Possui, então deve ser uma bactéria. E aí ele solta uma chave, que é uma proteína, para avisar o sistema imunológico, as células T e as células B, que entrou uma bactéria. Só que ele já mata essa ameaça antes mesmo de saber se é ou não uma ameaça. E essa proteína que ele solta é um alerta amarelo e outras células de defesa, como as células T, vêm e vão começar a analisar o que está acontecendo. E tem as células dendríticas, que elas vão lá, tiram um pedaço dessa possível ameaça e levam para análise no quartel-general, que são os linfonodos do nosso organismo. Cheio de comandante, que é as células T, e os soldados, que são as células B. E quando ocorre um corte na sua pele, meu irmão, há uma coisa incrível acontece. O sistema imunológico colabora com a divisão celular, promovendo a cicatrização e a reconstrução.
Então é um momento em que ele arrefece um pouco suas defesas para que a duplicação celular ocorra mais rápido. Então nosso sistema é feito com freios e contrapesos também. Por isso que uma doença autoimune, ou seja, um sistema imunológico sem freios, é muito perigosa. Porque o sistema imune é muito forte, ele consegue destruir um órgão inteiro seu em poucas semanas. Ele está sempre na corda bamba, fazendo escolhas, analisando, guerreando e limpando. É uma coisa incrível. Talvez ele só perde em complexidade para o nosso cérebro. Como o sistema imunológico é uma máquina automática de proteção, quanto menos nos expomos a possíveis patógenos, menos o sistema fica robusto e treinado. Então a mania de hoje de limpeza que a gente tem, por um lado é boa, mas por outro lado deixa o nosso sistema milenar de proteção sem ter muito o que fazer e deixa pouco treinado. Por isso que uma das defesas imunológicas de hoje em dia, que todo mundo fala, é exponha-se. Troque informação biológica com o meio ambiente, com as outras pessoas, pois assim você está treinando e aperfeiçoando o seu sistema de defesa. É claro que esse livro foi escrito antes do Covid, então a última doença que ele trata aqui, como uma grande superação da imunologia, é a AIDS, e também vai falando dos avanços sobre a autoimunidade, né? Então, assim, claro que nesse momento não podemos nos expor tanto, mas ao mesmo tempo temos que ter patógenos em nossa vida para que o nosso sistema de defesa não fique solto e de repente comece a atacar o próprio corpo, e muitas vezes é isso que acontece. E ao final o livro fica muito emocional, pois uma das pessoas que ele acompanha nas reportagens é um amigo de infância, que é o Jason, que tem um câncer muito agressivo, e ele conclui de uma forma interessante que a ciência da imunologia não quer fazer com que as pessoas vivam para sempre ao curar todas as doenças, mas sim que as pessoas vivam com qualidade até o fim, pois a própria ciência mostra que, passado ali pelo meio da vida, pelos 40 anos, o corpo começa a desligar alguns sistemas, começa ele mesmo a não gastar tanta energia para reparar estruturas, nem analisar e guerrear todos os patógenos. Após o período reprodutivo, o corpo começa a abrir espaço para o novo, a nova geração de pessoas, com um sistema teoricamente mais aprimorado que o nosso. Então a biologia, a vida faz isso, né? Ela abre espaço para o novo. E o sistema imunológico parece um bando de alienígena dentro da gente, porque eles têm controle totalmente autônomo. Você não consegue pensar no seu sistema imunológico e fazer ele agir de determinada forma. E tem muitas coisas que os cientistas não sabem, por exemplo, febre. As pessoas sabem que a febre é a resposta de uma inflamação, mas ninguém sabe por que se aumenta a temperatura corporal. Existem algumas teorias, mas existem cientistas estudando especificamente a febre, né? E o livro é muito interessante. Não é um livro tão científico assim, eu achei que fosse ser mais, mas o que o autor mostra é que se fosse mais científico a gente não ia entender nada, porque começa uma loucura mesmo. Então ele traduz pra gente um pouco e traz um pouco. Então é uma grande reportagem de jornal em forma de livro, que é interessante pra gente aprender um pouco mais sobre o nosso sistema imunológico, tá certo? Então fica a indicação aqui do livro Imune, do Matt Richtel, ganhador do Pulitzer. E agora vamos sortear esse livro para os assinantes do nosso canal. Então a primeira coisa que você tem que fazer é inscrever-se no canal para garantir que esse livro vá para você, tá bom? E se possível, ativar as notificações para toda vez que tiver um conteúdo novo você não perder nada por aqui. E agora vamos escolher uma página aqui, por favor, Sérgio! Como é que tá seu sistema imunológico, Sérgio? Tá bom? Bom, sabe uma coisa muito boa para o sistema imunológico, cara? Dormir. O sono é um dos grandes pilares que ajudam a limpar o sistema imunológico. Ele fala sobre vacina também, o pessoal aí tá com medo de vacina, mas vacina salvou inúmeras vidas aí. Fala aí até 380, fala o número de uma página aí, Sérgio. 255. 255, cada dia mais complicado. Quero ver o dia que você vai falar a página 1. Vamos lá, então a palavra que você vai ter que escrever uma frase aqui sobre ela é insônia, tá certo? Insônia. Escreva uma frase contendo essa palavra insônia e vamos depois sortear aleatoriamente um dos comentários aqui desse vídeo, e aí você pode ser o ganhador desse livro Imune de Matt Richtel, receber na sua casa esse livro bacaninha, tá certo? Então é isso, pessoal. Fica por aqui a indicação do livrinho, muito divertido, curioso e emocionante. Como se você estivesse assistindo a um programa de reportagem especial na TV, tipo Globo Repórter, né?
Se você ficou curioso, o link para a compra do livro também está aqui na descrição. Foi um prazer ter a sua audiência. Lembre-se mais uma vez de se inscrever no canal. Um grande abraço, boa sorte e até a próxima. Valeu!